chamar o pastor Cláudio, vem cá, esteja orando nesse momento pela vida do pastor Lindbergh. Como sempre, um prazer revê-lo e ainda mais no encontro da família, né? É maravilhoso poder tê-lo aqui. Pastor Cláudio. Você pode estender tua mão para cá, querido? Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, exaltamos teu santo nome, Senhor, te rendemos louvor mais uma vez, ó Deus, e agora, Senhor, quando iremos, ó Deus, ouvir o recado do teu coração sobre a instrumentabilidade, Senhor, que é o teu servo, Senhor, aquilo que o Senhor já tratou com ele, Senhor, que com, Senhor, muita sabedoria, Senhor, e no propósito, Senhor, de obediência, o teu Filho trate com cada um de nós aquilo que o Senhor tratou no seu coração. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que esses dias têm sido dias maravilhosos, ó Deus, e que nesta noite mais uma vez se repita, Senhor, e desta feita com salvação de vidas, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te adoramos desde já, agradecidos no nome de Jesus, que vive e reina, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graça e paz, queridos. A paz do Senhor, paz de Deus, paz seja convosco, como você preferir. Que alegria, né? Que alegria estarmos aqui. Se fôssemos voltar para casa agora, já sairíamos, eu, por exemplo, eu já sairia daqui regozijado, feliz, ver essa criançada aqui, como disse o Gabriel, do presente, né? São os futuros Gabriel, são os futuros organizadores aí do evento. Que coisa linda. Deus seja louvado. Que alegria poder rever os amados, depois de alguns anos, né? Longe. Eu estive participando aqui de alguns eventos. Muito bom reencontrá-los. Amém? Amém? Levanta a mão direita bem alta assim. Quem está doido para ir embora, aguenta um pouquinho. Espera um pouquinho. Só espera a palavra, né? Daqui a pouquinho a gente vai se confraternizar ainda, né? Calma. Quando a gente ia lá para os forró da vida, a gente saía de madrugada, não é verdade? Tinha gente que ia sair do forró e já ia trabalhar. Então fica calmo, viu? Deus ainda vai continuar falando contigo, amém? Amém? Amém. Aqui pega na segunda também, né? Amém, amém. Muito bem. Graças a Deus. Eu quero agradecer de todo o meu coração o convite de estar aqui, né? Independentemente de vir ministrar a palavra ou não, eu estaria presente, graças a Deus. Tudo na vida tem um propósito, né? Nós estamos aqui reunidos com um propósito. Tudo que você vê à sua volta tem um propósito. Esse microfone tem um propósito, certo? Isso aqui. Você já reparou? Você conseguiu encontrar alguma coisa que não tivesse um propósito? Esse banquinho, esse ventilador, ficou tão linda essa igreja, né? Esse templo, né? Puxa, ali também no Murunduco, eu quase chorei de emoção. Quando eu estive lá, estava recém-empossado, né? Os pastores. Que coisa, eu fico tão feliz quando a gente faz algo com esmero, não é verdade? Quando eu vou pentear meu cabelo, eu até dou uma puxadinha assim, nesses heróis da resistência, né? A gente passa um perfume, né? A gente gosta de fazer tudo com esmero. Deus ama quem faz as coisas com excelência. Amém? Então tudo é feito com um propósito. Diga assim: tudo foi feito com um propósito. Você sabe com qual propósito você foi feito? Nós fomos feitos com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Tem pessoas que são felizes independentemente das circunstâncias, porque elas descobriram 9h25. Antes da meia-noite eu termino. Fique tranquilo. Amém? Amém? Muito bem. Fica tranquilo. Antes da meia-noite, 10 horas.
Muitas pessoas são infelizes porque até hoje já viveram mais de 50% da vida e, pasmem, não descobriram o porquê da sua existência. Sim ou não? Quem está dormindo, diga amém. Está vendo? Muito bem. Nós estamos nesse evento com o propósito de nos reencontrarmos. Alguns eu não reencontrei, eu estou encontrando agora, porque ainda não os tinha conhecido. Nesta noite, nós não estamos aqui com o propósito principal de nos reencontrarmos, mas nós viemos a este lugar que foi separado para cultuar a Deus, e aqui estamos nós com o propósito de quê? Cultuar a Deus. Desde o momento que eu estava sentado lá atrás, cantando, levantando meu braço esquerdo, eu não vou contar para você porque que eu... Vocês querem saber por que eu não estou levantando o braço direito? Não? Tem gente que não é curiosa. Mas nós estamos reunidos aqui com o propósito de oferecer um culto a Deus. Por isso que quando nós cantamos com o peito cheio. Por isso que quando nós oramos com toda a nossa alma, porque estamos oferecendo a Deus, que nos criou com um propósito, um culto a Ele. Eu gostaria de ler com você, no livro de Lucas, capítulo 15, Lucas 15, 7. Alguns versículos apenas. Diz assim, Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência, diga assim, diligência, até encontrar, e achando-a, chama as suas amigas, as suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, diz Jesus, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus por essa reverência com um propósito que você está fazendo agora. Glória a Deus por isso. Antigamente, vou falar baixinho só para nós ouvirmos, os crentes não tinham muita reverência, não é verdade? Na hora do culto era um tal de levantar para ir no banheiro, fazer xixi, o outro ia tomar água, uma coisa. Nunca bebe água em casa, mas na igreja dá uma sede. Mas olha que coisa linda. Obrigado, Jesus, que povo lindo. Eu fui padre durante quase 6 anos, cuidei de 2 paróquias. E uma coisa que na igreja católica a gente aprendeu, os crentes agora, era reverência, né? A gente ia na igreja católica, uma reverência, né? Que coisa linda, porque os pais hoje estão passando para os filhos essa questão da reverência nos cultos ao Senhor. Mas, amados, Deus nos fez com um propósito. E o propósito que Deus nos criou foi para que nós fôssemos felizes nesta vida. Sim ou não?
Deus nos criou com propósitos de termos sucesso nessa vida. Deus criou você com um propósito de se dar bem nesta vida. Mas o propósito primordial de Deus, ao fazer-nos, foi que nós um dia passássemos a eternidade com Ele. Esse é o propósito primordial de Deus. O que mais Deus anseia, mais do que a sua própria vida de sucesso aqui, é que um dia a minha tia Zezé, minha tia Ivete, que são as mais próximas, no último encontro que nós tivemos, elas estavam aqui comigo. Estávamos juntos aqui, né? Além de outros que hoje já não estão mais. Saíram desta vida para cumprir o propósito principal de Deus a nos dar a vida terrena, que é quando saíssemos daqui, pudéssemos encontrar-nos com Ele lá. E é esta alegria que temos e a convicção que quando nós baixarmos a sepultura, o nosso espírito será levado às mansões celestiais. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo Jesus, valorizaram o sacrifício dele na cruz, do qual já foi dito aqui hoje, no momento da ceia, esses com certeza estarão cumprindo o propósito principal de Deus, que desde o Éden Ele criou o homem para isso. Um dia passar a eternidade com Ele na glória. Quando as coisas não funcionam bem, escute isso. Quando o propósito não funciona, quando as coisas começam a dar errada, entra dentro de nós uma frustração. Sim ou não? O cara casou para fazer a esposa feliz e vice-versa. O camarada estudou, fez um concurso e a coisa não deu certo. A frustração toma conta. Aconteceu comigo algo há uns 2 meses atrás. Eu comprei uma máquina de lavar. Aquela máquina faz tudo. Já viu? Faz tudo. Ela bate a roupa, ela enxágua a roupa, ela centrifuga a roupa sai quase seca, não é assim? E a minha roupa, a minha máquina, feliz da vida, coloquei para funcionar, e a minha máquina faz tudo. Ela não estava fazendo tudo, ela fazia quase tudo. Ela lavava, ela batia, ela enxaguava, mas não centrifugava. A roupa saía, tinha que tirar de lá e torcer, porque ela não estava cumprindo o propósito para o qual ela foi. Eu chamei assistência, mandei consertar, e o problema se repetiu. E eu falei para o rapaz: se essa máquina não fizer tudo para o propósito do qual ela foi fabricada, ela não me interessa mais. Eu gostaria de, nessa noite, vou procurar não me alongar, despertar em cada um de nós e te desafiar a cumprir na sua vida o propósito para o qual Deus te criou. Primeiramente, de um relacionamento com Deus que vai redundar em uma vida de felicidade aqui nesta terra, independentemente de circunstância. Esses braços foram feitos com Na terça-feira eu estava indo, antes de ir para o aeroporto, eu já saí de casa e antes de ir para o aeroporto eu passei para fazer um exame, porque tem me doído muito aqui. Eu passei pelo exame, fizeram um ultrassom e o médico falou assim: olha, o ortopedista, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Eu falei: doutor, é osso com osso? Ele falou: um pouco pior. Eu perdi a cartilagem? Ele falou: um pouco pior.
um tendão principal do seu braço rompeu. Você não faz ideia da dor. O médico falou, eu sei a dor que você está sentindo. Porque o tendão que sustenta o braço, eu tenho que agora tentar ajudá-lo até passar por uma cirurgia. Ou Deus fazer um milagre. Esse tendão rompeu. E eu falei, para que serve esse tendão? Ele falou, para te fortalecer, para você ter força para levantar o braço e para a mobilidade do seu braço ficar ok. Esse tendão não podia ter rompido. E agora dói, o seu movimento agora é limitado. E aí eu comecei a pensar nessa palavra, Micheline. Quando nós não estamos cumprindo o propósito para o qual foi feito, coisas começam a doer em nós e no nosso meio. A palavra de Deus diz que esta mulher tinha 10 moedas dentro de casa. Quantas? 10. E ela perdeu, pastor, uma moeda, um dracma, que era uma unidade de medida de peso para pesar metais preciosos. Ela perdeu uma. E a Bíblia diz que aquela mulher que tinha um propósito com 10 moedas, ela perde uma moeda. Dentro da sua própria casa. Que estranho, né? Meu pai dizia assim, filho, se você achar algum dinheiro aqui dentro de casa, não achou não, viu? Porque aqui não tem nada perdido. Tudo que você achar aqui é meu. Papai falava assim, pai, que a gente amaria, achei o dinheiro. Não, não sou não, aqui é meu. Não tem nada perdido aqui dentro. Mas a Bíblia diz que essa mulher perdeu uma moeda dentro de casa. Um dracma. Uma dracma. E a Bíblia diz, escute isso, que primeira atitude dessa mulher, pastor, que me chama a atenção, ela não culpou ninguém. Eu perdi porque a criança me aborrecia, eu perdi porque... Ela perdeu. Primeiro passo que me chama a atenção nas atitudes dessa mulher, eu enumerei alguns, ela não culpa ninguém pela perda daquela moeda. Segunda coisa que eu vejo, tem gente que tem essa mania, né? Desde o Éden. Lembra no Éden? Deus chama Adão, comeu o fruto, aí Adão fala assim, a mulher que... Olha, saindo fora da responsa, né? A mulher que tu me deste, aí Deus chega na mulher. Aí a mulher sai fora e joga a culpa na... A gente tem essa mania, né? Tem um rapaz que trabalha, é um colaborador meu lá em Salvador, lá na Bahia. Eu nunca vi igual o rapaz. Ele parece um bagre ensaboado. Você já viu um bagre ensaboado? Ninguém segura, é impressionante. Tudo que você... meu amigo, quando você não fez, é porque... Eu já até botei o apelido dele de é porque. Chama-se Bruno Barreto. Foi Bruno, é porque? Porque tudo ele arruma uma desculpa. E o ser humano às vezes é assim. E deixa eu te falar uma coisa, quando a gente começa a responsabilizar pessoas, a gente começa a trazer animosidade, já viu? Às vezes a pessoa chega em casa nervosa e a outra já joga a culpa nela e dali já leva... As pessoas às vezes não têm maturidade para tentar, sabe, trazer responsabilidade para ela. E essa mulher não traz a responsabilidade para outras pessoas, ela chama para si e começa a tomar uma atitude que é de procurar a moeda perdida dentro da sua própria casa. Eu coloquei aqui, como a Bíblia diz, ela toma a atitude de acender a luz para procurar o que havia perdido. Queridos, muitas pessoas têm perdido joias dentro da sua própria casa.
Nós estamos vivendo um momento que pessoas acham que dentro de casa os filhos estão seguros. Quando às vezes o filho dentro da própria casa, no seu próprio quarto, ele está em contato com o mundo, tendo experiências absurdas através da internet. Lá em Recife, recentemente, um menino pulou, não me lembro agora de que andar, um menino acima de qualquer suspeita, que vivia dentro de um quarto, uma família tradicional do Recife, bem financeiramente, mas que a mãe perdeu o próprio filho dentro do seu próprio apartamento. Muitas pessoas hoje têm perdido dentro da sua casa o seu casamento, a sua família, a sua paz. Pessoas que às vezes ao sair do serviço, pasmem, não é que eu acho, pessoas que eu converso têm falado isso, procuram ficar na rua até mais tarde porque não tem alegria de voltar para a sua própria casa, porque dentro de casa perderam o bem maior que é de um bom relacionamento, que é da paz dentro da casa. Essa mulher que a Bíblia menciona, ela quando vê que perdeu uma joia dentro de casa, algo importante dentro da família, ela toma uma atitude. A primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. A luz dissipa as trevas. Muitas pessoas estão nas trevas do conhecimento. Eu conversei agora em Campos, hoje é sábado. Sexta-feira, ontem eu conversei em Campos com uma família que, apesar de cristã, a mulher começou a conversar comigo falando de um filho de 24 anos que está com depressão. E essa mulher começou a espiritualizar que o diabo, que o demônio, que, sabe? E eu comecei a conversar com ela e eu vi que o problema ali não é demônio. Demônio tem sua participação. Mas o problema começa a desestruturação do pai para com o filho. Um pai rígido, um pai que não tem diálogo, uma família que perdeu a conversa, o relacionamento, o diálogo dentro de casa, e o pai não se reporta ao filho com respeito, o filho não tem respeito pelo pai, o filho tem medo do pai, porque o pai promete espancar um garoto de 24 anos, um homem de 24 anos. E aquela mãe, sem saber mediar a situação entre pai e filho, como esposa e mãe, ela estava assim perdida e clamando por socorro. Foi um encontro casual que durou 2 horas de conversa. Eu comecei a puxar as situações do campo psicológico, pelo campo emocional, porque estava naquela situação. E a coisa já vem dos avós que transferiram para o pai, que está transferindo para o filho, e assim sucessivamente. Um menino com 24 anos, formado, que não quer saber de Deus, porque o pai que é crente não sabe como tratar com o filho. Um homem que agora investiu em bitcoins, 100 e não sei quantos mil reais, que ele mal tinha condições, foi levado por essa tentativa de levar vantagem, como algumas pessoas que acho que pensam tão pouco, que não existe milagre, mas ambiciosos por querer levar vantagem, como ele foi o caso, perdeu esses 100 e poucos mil reais, e aí então o mundo se desestruturou, e uma família que está à beira da falência, porque dentro da sua própria casa, a riqueza maior que alguém pode ter, que é a família unida, que é um bom relacionamento, que é a paz dentro de casa, foi perdida. Ontem,
Essa mulher, quando ela vê que perde uma preciosidade dentro de casa, ela não começa a transferir culpas, mas ela pega uma candeia, uma luz, para procurar encontrar o que foi perdido. E eu quero te falar, se nesta noite, eu gostaria que você parasse um pouco e refletisse o que tem você perdido dentro da sua casa. O primeiro passo: dobre o seu joelho, clame aquele que é a luz do mundo e diga: Senhor, ilumina minha mente, tira dos meus olhos todas as trevas e toda a escuridão, aquilo que eu humanamente não consigo ver, revela-se a mim o que está acontecendo, traga luz ao meu entendimento, para que o que eu tenho perdido dentro da minha casa, eu possa resgatar. Queridos, tem muitas famílias destruídas, vivendo dentro de um mesmo teto, de uma mesma casa. Casais que não se falam, mas moram dentro da mesma casa. Filhos que não falam com os pais, mas moram dentro da mesma casa. Valores que foram perdidos dentro de casa. Pessoas que talvez não se suportam mais, é porque não tem outra forma para resolver. Vivem debaixo do mesmo teto, mas vivem angustiados. Sabe por quê? Perderam o amor, perderam o respeito, muitas das vezes pela ausência daquele que é a luz do mundo. Essa mulher acende a luz e ela começa a varrer a casa, não é isso que diz o texto? Ela começa a limpar, varrer, para procurar aquela dracma. A gente, às vezes, para varrer a casa, eu moro sozinho lá na Bahia. Como eu moro no condomínio, suja muito pouco, eu mesmo varro a minha casa. Eu gosto de cuidar. E a gente, às vezes, semana passada eu fiz isso. Cheguei no meu quarto, é um tapete muito grande, eu tirei o tapete, fui lá fora e sacudi o tapete, e eu fui passando a vassourinha nos cantinhos, e puxei a cama para o outro lado, e fui debaixo de uma mesa, de uma poltrona que eu tenho no meu quarto, e eu comecei a arrastar, mudar as coisas de lugar, para que eu pudesse fazer uma limpeza que ficasse do jeito que eu gosto. Às vezes, coisas que você perdeu dentro da sua casa, você precisa dar uma varrida. E às vezes isso não fica barato, porque você tem que tirar coisas do lugar, porque você tem que levantar o tapete, tirar e examinar se não está perdido por ali. Às vezes coisas que você perdeu dentro da sua casa, precisa mudar os móveis de lugar. E será que nós estamos dispostos a fazer isso? Mudar os móveis de lugar requer força, sim ou não? Mudar os móveis de lugar requer determinação. Coisas que às vezes estão cômodas para mim, eu não quero mexer nisso aqui. Mas se você quer que coisas comecem a mudar dentro da sua casa, escute. Se você perdeu algo e precisa de mudanças dentro do comportamento familiar, dentro do relacionamento familiar, coisas que você às vezes precisa dizer não para o seu orgulho, a primeira pergunta que eu fiz para essa mulher ontem em Campos foi: quem é o homem na sua casa? A senhora ou seu marido? Às vezes tem pessoas que não querem mudar o comportamento. Eu mando, aqui quem faz sou eu, aqui quem diz se está bom ou não sou eu, e não queremos mudar,
e com isso a nossa família, e com isso o comportamento dos filhos que vão seguindo um comportamento errado dos pais. Muitos filhos que vão, eu preciso falar isso aqui, partindo para o lado homossexual, porque o pai deixou de ser o cabeça da casa, é cauda. A mãe que era para ser ajudadora é a cabeça da casa. E às vezes um filho olha para um pai banana e diz: eu não acho que é legal ser homem. E às vezes nós, dentro da nossa casa, para salvarmos a família, o casamento, nós precisamos fazer mudanças. Nós precisamos tirar coisas do lugar, quebrar coisas para reconstruir. E aí? Será que estamos dispostos a isso? Aquela mulher, para salvar o bem maior da casa que ela tinha e perdeu, ela teve que fazer, está determinada a mudar o que precisava ser mudado. Outro passo que aquela mulher tomou, e já vou finalizando, a Bíblia diz que ela buscou com diligência, diligentemente, para encontrar o que ela tinha perdido dentro da sua casa. Ela foi meticulosa, sim ou não? Diligência, cuidadosa, detalhista. Tem casal que às vezes está em pé de guerra. Tem família que às vezes está toda desestruturada, mas não